Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, né? O que nós falamos mesmo, irmãos? Qual assunto que nós estamos tratando? Nós estamos tratando sobre a doutrina de salvação. Nós começamos a semana passada na página 109 e falamos um pouco da 109 e 110, né? Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre o nosso credo, né? Em que nós cremos como doutrina de salvação. Nós falamos que cremos que Deus, Ele predestinou alguns para a salvação, é isso? Quem mesmo Deus predestinou para a salvação? Todos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. O mundo ali não quer dizer o globo terrestre, não quer dizer a criação das coisas, mas está dizendo a humanidade. Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo ser humano nasce predestinado à salvação, desde que ele creia, desde que ele tenha fé. E esse crer, essa fé, ela é dada através do Espírito Santo de Deus. Agora, não existe aquele negócio de predestinação, que Deus elegeu apenas alguns para a salvação e outros para a perdição. Não, Deus salvou todos os homens através do seu Filho. Agora, o homem precisa de decidir a caminhar com Deus. Lembra-se que nós falamos na semana passada alguns versículos que mostra que o homem pode contender contra Deus. Lá no começo, na criação, logo depois da criação, Deus diz assim, o meu espírito não contenderá mais com o homem. E ele diminuiu o tempo de vida do homem. Jesus Cristo, quando estava ali diante de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e disse, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, e tu não quiseste. Ou seja, o homem pode rejeitar a salvação. Ele pode recusar. Agora, que nós possamos realmente receber de braços abertos a salvação. Porque o Espírito Santo habita em nós. Não rejeite, meu irmão, a salvação. Porque muitos endurecem os seus corações e perdem a salvação, porque a salvação também ela se pode perdê-la, se a pessoa não der valor a ela, ela perde a salvação. Então nós vimos na semana passada que essa eleição, essa salvação, ela é dada para todos, não é para uma parte não, Agora, nós vamos ver que muitas pessoas rejeitam a salvação, e aí quando ela rejeita a salvação, entristece o Espírito Santo, e se não tem o Espírito Santo para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, acabou. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu para tal. Ele nos deu a fé regeneradora, que antecede tudo. Se nós não tivermos a fé regeneradora, porque existem vários tipos de fé, mas a fé regeneradora é dada pelo Espírito Santo, certo? Se você rejeitar
infelizmente, você perde a salvação. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos para a aula 2, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, aula 2, sobre a salvação. Página 111 do seu livro, tá? Página 111 nós vamos começar hoje. Nós vamos ler o nosso credo que nos diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Amém? 2 textos para confirmarmos o nosso credo. Hebreus 2 e 15, que nos diz assim: e livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Atos 10 e 43. A estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que recebem a Jesus Cristo, esses têm o perdão dos seus pecados. Ninguém que recebe a Jesus, ele continua com o fardo do pecado. Todos os que recebem a Jesus, eles recebem o perdão divino. O perdão divino. É lógico que esse perdão é condicional. De que maneira? Se você permanecer até o fim, se perde a salvação. Nós não cremos numa eleição e rejeição de alguns, mas nós cremos que nós fomos salvos e eleitos por Cristo Jesus. Sim, porém, se perde essa eleição se você voltar a praticar o pecado. Pecado. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós não cremos nessa eleição e predestinação conforme o calvinismo. Por quê? Pelo calvinismo, Deus olhou para você e falou: olha, você é salvo. Só que Deus olhou para minha filha e falou: não vou salvar ela, e acabou. É um grande questionamento que eu sempre pensei: como é que pode, se Deus me escolheu, mas Ele resolve não escolher a minha filha, não adianta nada eu orar por salvação da minha filha, não adianta orar por salvação de um ente querido, se Deus não elegeu ele, não é isso? Mas não, Deus escolheu a todos, e eu posso orar e pedir: Deus, salva, convença fulano do pecado, da justiça, do juízo, porque nós cremos que a salvação é para todos os que creem. A salvação também ela é eterna, Hebreus 5 e 9. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, aqueles que não vivem mais na prática do pecado. Nós, quando aceitamos a Jesus, o sangue dele nos perdoou de todos os nossos pecados. Agora, nós não podemos continuar na vida do pecado, ou praticar o pecado, e achar que Deus vai nos perdoar, e vou continuar pecando, Deus nos perdoa. Não, nós não vivemos mais agora uma vida de pecados, nós vivemos uma vida de santificação. E quando nós pecamos, foi um acidente de percurso, não é isso, pastor Paulo? Um acidente de percurso. E aí nós pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoa. Agora, aqueles que vivem na prática do pecado, cuidado. Pode ser que vai chegar um momento
em que o Espírito Santo de Deus sai e você não encontra mais nem vontade de ser mais perdoado, né? A salvação, ela é completa e eficaz na nossa vida. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, antigamente lá no Antigo Testamento, quando nós vamos ver sobre pecado e purificação de pecados, nós vamos ver que havia sempre a morte de um animal. Porém, o pecado continuava na pessoa. Ele era apenas encoberto. Agora, através de Jesus Cristo, ele é completo e eficaz o perdão. Porque uma vez só, Jesus morreu por toda a humanidade e com ele trouxe salvação completa para todos os seres vivos. Por todos. Não só por alguns, mas para toda a humanidade. A presciência de Deus, na sua presciência, quando ele criou o homem, ele já sabia que o homem iria pecar lá no jardim do Éden. Só que, pela sua presciência, ele preparou o cordeiro. Quando? Quando Jesus veio ao mundo? Não. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na presciência de Deus, ele já preparou tudo. O cordeiro já havia sido imolado. Ou seja, para aqueles que morreram antes de Jesus vir, eles também já obtinham a salvação. Eles iam para um local e ficavam aguardando o Messias de descanso, mas morriam na esperança do Salvador. E eles encontraram salvação através do sangue do Cordeiro. Nenhum homem, irmãos, poderia por si mesmo, olha, eu vou morrer na cruz por mim mesmo, porque realmente eu me decidi que eu sou um pecador. Em vez de eu comprar um cordeirinho, eu vou lá e vou eu mesmo morrer por mim mesmo. Eu poderia fazer isso? Não teria eficácia alguma. Porque todos nós fomos gerados no quê? No pecado. Se eu sou gerado no pecado, como eu vou me purificar a si próprio? Não tem como. É a mesma coisa de você falar assim, eu vou lavar a minha mão, mas eu não tenho sabão, e eu vou pegar a graxa suja e vou lavar minha mão com graxa suja. Ou vou pegar o óleo lá de cozinha, lá que eu fritei o bife, e vou lavar minha mão com aquele óleo. Não vai ficar limpo. Ou tomar banho na água suja. Vou tomar banho com a água do Tietê. Porque nós estávamos nessa situação, irmãos. Quando você olha para o ser humano, meu irmão, no pecado, pense numa coisa podre. Viu? Por isso que a Bíblia fala que nos vivificou. O que significa vivificar? É dar vida. Dar vida para quê? Para algo que estava sem vida. Quando o ser humano está morto, ele está o quê? Podre. Quando você olha o homem sem Deus, o homem está podre, fede. Tudo que você imaginar de ruim, você pode colocar isso no seu pensamento. Esse era eu e você, sem Deus. Mas quando Jesus entrou em nós, nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e em nossas ofensas. E aí tudo aquilo que era podre foi embora. Vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? Estava há 4 dias morto. O pessoal disseram, olha, como se Jesus não soubesse, né? Já cheira mal. Ou seja, Lázaro já está apodrecendo. É uma carne podre. Viu? Tirai a pedra.
Eles não imaginavam que quem estava ali do lado deles era a própria vida. E quando abriu ali, tirou aquela pedra, abriu aquele sepulcro, e Jesus manda: Lázaro, sai para fora. Imediatamente após a palavra de Jesus, tudo aquilo que era podre voltou a ser carne perfeita, restaurada. Saiu o mau cheiro, saiu os bichos que estavam ali comendo aquela carne apodrecida, saiu tudo e ficou novinho em folha. E foi assim que aconteceu comigo e com você. Quando Jesus entrou em nós, nos vivificou novamente. Nós que estávamos mortos, carne putreficada, Jesus entrou em nós e nos deu vida. E hoje nós já não estamos mais mortos, mas nós estamos vivos. Amém? A salvação em Cristo não é um mero sentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual. Primeira carta de Pedro 1:23 nos diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, nós estávamos verdadeiramente mortos. Viu? Zumbis. Homens e mulheres caminhando pela face da terra, mortos. Sem condição nenhuma de salvação, mas nós fomos gerados novamente, ou seja, tudo aquilo que havia sido desintegrado, degenerado, tudo aquilo que estava estragado, nós fomos gerados de novo. É como se pegasse aquela coisa morta, introduzisse no ventre da mãe e saísse, mas não foi simplesmente na carne, foi em espírito. Lembra-se quando Jesus foi se encontrar com Nicodemos? Nicodemos foi se encontrar com Jesus, foi ao contrário. E o que Jesus disse para ele? Olha, necessário é nascer de novo, se não nascer de novo não tem jeito. E ele ficou: mas como nascer de novo, Mas Jesus não estava falando de um nascimento natural, mas é um nascimento espiritual, daquilo que é corruptível para algo incorruptível, daquilo que está no pecado para aquele que não mais vive pecando, mas agora santificado por Cristo Jesus, sendo de novo gerados. Você foi gerado de novo, meu irmão, viu? Olha, lembre-se da condição que você vivia lá atrás, no passado. Quando alguma coisa, quando der vontade, Lembra do povo de Israel, quando saiu do Egito? Alguns se lembravam do Egito, mas se lembravam com saudade. Viu, lá no Egito nós comíamos pepinos. Nós comíamos pepinos lá, que não tem. Cebolas. Você está com saudade? Viu? Não se esqueça que vocês eram escravos. Escravos. E agora vocês são livres. Porque muitas vezes Satanás vem, viu? Você se lembra de quem era você lá atrás? Viu? Fala assim: eu me lembro que eu era um morto-vivo, eu estava preso na miséria do pecado, sem direito à salvação, condenado a viver separado de Deus, mas agora eu sou livre para fazer aquilo que eu bem entendo, aquilo que eu bem quero. E o que nós fazemos? É não pecar, porque nós amamos mais a Deus do que o pecado. Então, meu irmão, continue marchando. Esqueça os pepinos lá, esqueça as coisas do Egito, do teu passado, e viva uma vida superior em Cristo Jesus, incomparável, porque não tem comparação com a vida que nós vivíamos. Nada daquilo que nós praticávamos, daquilo que nós tínhamos, daquilo que nós podíamos gozar lá, é comparado ao gozo que nós temos agora.
Não tem. Antes nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos para pecar e pecávamos para viver. Hoje, nós somos livres, não precisamos mais de pecado. Eu não preciso mais fazer como eu fazia, encher a minha cara para dormir e não saber para onde a minha alma iria se naquela noite batessem a minha porta e chamassem: hoje é a tua senha, seus dias estão contados, acabaram o seu tempo aqui na terra. Eu não sabia para onde eu iria, né? Eu sabia para onde ir, para o inferno. Hoje, eu durmo tranquilo, deito na minha cama e sei que algo melhor me aguarda, né? Eu sei que ao passar o Jordão desta vida, do outro lado está o meu Redentor, aquele que morreu por mim e perdoou os meus pecados. E agora eu posso dizer: livre. Hoje eu sou livre. Se esqueça do passado. Também, irmãos, a salvação é o que dá a vida do pecador arrependido, é o que acontece na vida daquele que se arrepende. Efésios 2, do 4 ao 6, que nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que acontece com aquele que se arrepende e abandona o pecado. Ele nos vivifica em Cristo Jesus, e nos ressuscita com Ele e nos faz assentar em lugares celestiais. Aqueles que se arrependem e abandonam o pecado só tem promessas de Deus para a sua vida, só tem coisas maravilhosas. Ah, mas eu sofro tanta perseguição, eu sofro tantas lutas, passo por tantas dificuldades, pastor. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus venceu. Ele venceu o pecado, a morte. E Ele nos garante a salvação, porque Ele venceu. Como eu estava dizendo para os irmãos, nós não tínhamos condições de subir numa cruz e morrer por nós mesmos. Mas veio um que é superior a nós, que não estava com o DNA manchado do pecado, sem pecado. Nasceu através da operação do Espírito Santo de Deus, introduzido em uma mulher, veio a este mundo, viveu aqui entre nós, caminhou no nosso meio, operou milagres e maravilhas, realizou grandes obras, mas a maior obra que Ele realizou foi a morte na cruz, a qual nenhum de nós teríamos condição de realizar. Ele se entregou por mim e por você, e por esta morte hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Armínio disse assim: confesso que a mente de um homem carnal é natural, é obscura e sombria. Seus aspectos são corruptos e desordenados, e sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em seus pecados. Nada fora da Bíblia, né? Tudo que Armínio disse aqui, praticamente ele tirou da palavra de Deus, né? Realmente, o próprio homem tem uma mente obscura, pecaminosa, sombria, corrupta. Quando nós vemos todas as coisas que os homens naturais
fazem sobre a face da terra, nós ficamos bravos, não é? Nós não ficamos nervosos, irritados, com tanta maldade no coração, com tantas coisas que os homens fazem, só que nós nos esquecemos que nós também éramos como eles. Da mesma maneira, a nossa mente era obscura, nós não sabíamos diferenciar as coisas. Por quê? Porque nós estávamos cegos por causa do pecado. Mas quando Cristo entrou, raiou a luz de Cristo em nossa vida, iluminou os nossos passos, tirou aquilo que vedava a nossa mente, caiu aquelas escamas dos nossos olhos, e hoje nós conseguimos enxergar de forma clara o que é o mundo natural e o que é o mundo espiritual. Aí nós olhamos e vemos tudo o que eles fazem, nós sabemos, eles são filhos das trevas, e eles vão praticar isso mesmo. E nós o que temos que fazer? Orar, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, para que esses homens também venham a conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque se nós não falarmos, irmãos, o pastor Fauslino falou algo no domingo que eu fiquei pensando muito, porque a igreja não vai passar pelo julgamento, a igreja vai estar ao lado do Senhor, mas quando você estiver lá do lado do Senhor, você verá amigos passando, pessoas que você conheceu e que estarão sendo condenadas, porque muitas das vezes nós não falamos do amor de Jesus, não é? Vai ter um peso para nós, vai ter um peso. Eu sei que elas estão ali porque realmente estarão ali porque não aceitaram o amor de Deus, rejeitaram o amor de Deus, mas nós poderíamos ter insistido com alguma delas, falado do amor de Jesus com elas. Eu conversando com um irmão, e eu disse para ele, às vezes a gente é convidado para ir em festas de aniversário, fazer uma oração, ou às vezes casamentos, né, de pessoas não crentes que nos convidam para realizar o casamento, e às vezes nós poupamos, né, entre aspas, de falar algo de Deus, porque nós estamos num ambiente onde as pessoas não são cristãs, mas se Deus nos dá essa oportunidade, nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus aonde nós estamos, porque muitas dessas pessoas só estão tendo aquela única oportunidade. Amanhã, talvez muitas daquelas pessoas não terão mais a oportunidade de ouvir a palavra. Algumas morrerão, outras sairão da sua frente, e nunca mais você verá ela e terá a oportunidade de falar com elas. Dentro desse assunto, eu me lembro que um grande pregador que pregava na igreja de Chicago, um pregador famosíssimo, e ele disse assim para a plateia naquela noite: olha, depois de tudo que eu disse para vocês, vocês vão para suas casas, reflitam nesta palavra, e amanhã vocês voltem aqui e recebam a Jesus como Salvador. Naquela noite, Chicago sofreu um incêndio, passou por um grande incêndio aquela cidade, muitas daquelas pessoas morreram, e nunca mais ele conseguiu reunir aquelas pessoas ali. Talvez não aconteça um incêndio na cidade de Campinas, mas pode acontecer um incêndio dentro da casa de cada um. Cada um de nós, poderá não estar aqui amanhã, não é? E nós não podemos perder a oportunidade de falar quem é o nosso Salvador. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha. Fale quem é o seu Salvador. Talvez você seja uma pessoa acanhada e tenha muita vergonha, seja tímida, mas fala: Espírito Santo de Deus, prepara para que eu fale, pelo menos para uma pessoa, do teu nome durante o dia. Se você falar apenas para uma pessoa durante o dia,
de todas as pessoas que passarem diante de você, no teu trabalho, na rua, na sua casa, seus vizinhos, se você falar apenas de uma pessoa, no final do ano você terá evangelizada quantas pessoas? 365 pessoas. Olha, eu não sirvo para pregar na igreja, mas quem sabe você é especial para falar com um a um. E nós podemos. Que Deus nos ajude, irmãos. No ato da aceitação, o pecador é imediatamente e simultaneamente salvo. Ou seja, de forma imediata e simultânea, ele é salvo. Aceitou a Jesus Cristo como Salvador, não precisa mais nada. Morreu naquele instante, ele está salvo. Quando verdadeiramente, Primeiro versículo que nos comprova isso. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Acabou. Recebeu a Jesus Cristo, é instantaneamente salvo. Você recebe um selo que identifica você como filho de Deus, por adoção. Lembra que nós falamos na semana passada sobre a adoção? Ninguém é filho de Deus aqui consanguíneo, Mas nós somos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. E lembrando que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Você precisa de receber a Jesus Cristo como seu Salvador. Romanos 10, versículos 9 e 10 nos diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, instantaneamente, de forma simultânea, recebeu a Jesus Cristo, teu nome já está lá no livro da vida. Amém? Não tem que passar por mais nenhum ritual. Ah, pastor, mas para se batizar a gente tem que fazer um discipulado. O que é um discipulado? Nós estamos ensinando as nossas doutrinas, mas não necessariamente que seja uma obrigatoriedade para ser salvo. Não. Se a pessoa fez o discipulado, ela é salva. Se ela não fez, também ela já é salva. Nós queremos levar pessoas ao batismo que já estejam conhecendo as doutrinas da nossa igreja, da palavra de Deus, conhecendo o porquê dela se batizar. Conhecendo a Deus, conhecendo o que é o dízimo, o que são ofertas, conhecendo o que é a palavra de Deus, ok, mas não necessariamente é obrigatoriedade para ser salvo, é crer e confessar Jesus Cristo, você já é salvo. Amém? Romanos 10, 9, lemos. Também no ato de receber Jesus Cristo como Salvador, a pessoa ela já é justificada. Alguém sabe me dizer o que é justificado? Pessoa correta é uma pessoa que é declarada justa. Nós estamos com uma dívida muito grande, como pecadores. Tanto é que a palavra que Jesus usa na cruz do Calvário, ele diz assim, tetelestai, que quer dizer, está pago. O que está pago? A dívida que nós tínhamos como pecadores. Ou seja, rasgado foi a cédula que nos endividava, que nos deixava negativados, espiritualmente falando. Jesus foi lá e rasgou essa cédula. Ele pagou esse preço. E quando ele paga esse preço, ele nos diz que nós somos justificados.
justificados. Quando você vai diante de um juiz, o juiz ele não pode dizer que você está justificado. Ele pode dizer que você está livre, que você não está devendo aquilo, que você não está sendo condenado por aquilo, né? Mas ele nunca vai poder te dizer, está justificado. Jesus, ele não, ele vai lá e nos justifica. Atos 13, 38 e 39 nos diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é justificado por quem? Por Jesus. Glória a Deus. Então, precisamos crer. E crer nos traz o quê? Salvação. Quando nós somos salvos, nós somos justificados. Glória a Deus. Também, Romanos 3 e 24 nos diz assim: sendo justificados, o quê? O que está escrito? Gratuitamente. Ou seja, ninguém paga nada. Você é justificado, mesmo tendo uma dívida grande, impagável. Jesus vai lá e te justifica. E detalhe, gratuitamente, ele não te cobra nada. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, você é justificado de forma gratuita. Amém? Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa. Gálatas 2,16 nos diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, lá no passado, quando sacrificavam o cordeiro, quando imolavam ali aqueles animaizinhos, ninguém era justificado. O preço do pecado estava lá ainda. A sua dívida continuava lá. Mas veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus! E através do Cordeiro de Deus nós somos justificados. Também a salvação nos traz a adoção como filhos de Deus. João 1:12 nos diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Romanos 8:15, porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Lembra, irmãos, quando eu disse para vocês agora há pouco, que eu precisava de dormir embriagado, porque eu sabia para onde eu ia? Agora aqui, sendo justificado, eu não preciso mais de ter medo. Agora eu sei que tem algo melhor pela minha frente. Algo melhor me aguarda. Não tem que ter mais medo da morte. Não tem que ter mais medo do juízo de Deus. Né? Por quê? Porque nós somos justificados em Cristo. Agora nós somos filhos por adoção. Gálatas 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, você estava morto, você foi vivificado, você foi justificado, você passou pelo processo de santificação, que nós vamos também falar, e agora você é filho de Deus. Amém? Será que você tem motivo para caminhar de cabeça erguida, para falar do amor de Jesus a outras pessoas, para agradecer a Deus todos os dias? Será que nós temos motivo? Está me faltando dinheiro, meu carro está velho, estou sem casa para morar, viu?
Será que isso é alguma justificativa para não agradecermos a Deus? Nós temos algo superior, porque aqui na terra, o ladrão rouba, mina, a ferrugem corrói e a traça vai lá e come tudo. Não é assim? Mas o nosso tesouro lá no céu, ladrão não mina, a ferrugem não come, não rói, não come, não acaba, e também a traça não vai lá destruir. Vestes nenhumas espirituais são destruídas. Ou seja, nós temos motivos para adorar e agradecer a Deus. Olha, irmãos, eu falei a semana passada aqui na igreja, né? Falei, olha, irmãos, não dá para falar sobre salvação sem se emocionar. Não dá para falar de salvação sem ter um coração grato a Deus. Porque o que Ele fez por mim e por você não tem preço. É algo impagável. Algo impagável. Por isso, primeiro pensamento seu pela manhã, seja um pensamento de gratidão pela tua salvação. Quantos estão caminhando para a morte, separação de Deus eterna, e não tem a salvação? Mas Deus te salvou. Você está aqui nessa noite ouvindo esta palavra. Você tem uma oportunidade tão maravilhosa que muitas pessoas não tiveram. Agradeça a Deus pela tua salvação. Lute para conquistar as coisas durante a sua vida, não tem problema nenhum. Mas saiba que a maior conquista que um homem e uma mulher pode ter, ela só é dada através do Espírito Santo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque nem orar sabemos, não é isso, pastor Paulo? Nem orar. Se não for pelo Espírito, não sabemos nem interceder. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós temos essa salvação. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Por entendermos, ó Pai, o teu amor para conosco, Senhor. Porque esse amor é tão grande, ó Pai, tão grande, ao ponto, ó Deus, de dar o seu Filho por nós. E muitas das vezes, quando nós estávamos em nossos pecados, mortos, não compreendíamos, ó Pai. Fomos blasfemos, mentirosos, arrogantes, prepotentes. Não, Senhor, entendíamos o teu amor e falamos tantas coisas, ó Pai, fizemos tantas coisas que não te agradavam. Mas o teu amor nos atingiu. E mesmo nós, nessa situação, o Senhor nos amou. E nós te louvamos por este amor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter tocado em nossos corações, por ter nos feito entender que o amor de Deus estava disponível para nós e nos ter trazido ao pleno conhecimento da verdade. Graças te damos. Oramos nesse momento também, Senhor, por aqueles que estão conectados conosco, ouvindo esta palavra, e que ainda não conhecem a Ti. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar em seus corações agora, promover a mudança necessária, que eles entendam o amor de Cristo, porque pelas palavras minhas eles não poderão ser convencidos, mas pelo Espírito Santo de Deus eles poderão encontrar essa tão grande salvação. E nós oramos por cada um, Senhor, que está ouvindo e que estarão ouvindo no futuro, Senhor, que possam ser compungidos pelo Teu Espírito a receber a Jesus Cristo como Salvador. Oramos pelos nossos familiares, Senhor. Muitas das vezes estão distantes de nós e nós não temos a oportunidade de estar
perto deles e falar do teu amor. Mas nós estamos aqui em Campinas, evangelizando Campinas e o mundo, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que alguém também encontre com os nossos familiares e que teu Espírito também, ó Deus, possa os convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oramos pelos nossos vizinhos, ó Pai, que eles também possam ser, ó Pai, tocados, ó Pai, pela tua palavra. Ó Deus, que nós possamos ser exemplo de vida para eles, para os nossos companheiros de trabalho, amigos de trabalho, por aqueles, Senhor, que nos encontram durante o dia, que nós possamos ter uma palavra de sabedoria para falar do teu amor, ó Pai, e que eles venham ao pleno conhecimento da tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos aqui na terra, porque, ó Deus, nós queremos, ó Pai, verdadeiramente que o céu se encha, que as almas, Senhor, encontrem paz, encontrem a Ti, ó Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, ó Deus. Acrescenta, Senhor, essas palavras, a unção do Teu Espírito, ó Pai, que a Tua unção possa curar, restaurar, salvar e libertar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.